O nome do homem que está hoje no primeiro jornal confunde-se com o instrumento que o celebrizou. Júlio Pereira acaba de lançar mais um disco em que o rei é naturalmente o cavaquinho, um dos sons de Portugal. Está connosco, Júlio? Olá. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. É sobretudo uma homenagem ao cavaquinho, este disco? Confesso que o fiz como uma espécie de homenagem ao primeiro disco, ou seja, apeteceu-me comemorar foi há 30 anos depois, exatamente. E foi curioso porque para mim representava um desafio, porque não ia fazer um disco parecido com aquele que tinha feito. Enquanto que aquele eu baseei-me em temas tradicionais de vários sítios do nosso país, eu afastei-me dessa origem, digamos, e compus à medida do decorrer, do tocar. Portanto, aconteceram assim os temas, portanto, já afastados de algum modo daquilo que tem que ver com as nossas referências, tocando sempre como se tocava antigamente, porém já faz uma viagem maior. É uma das grandes marcas de Portugal, sente isso, o cavaquinho? Sabes que este instrumento tem este tamanho e, portanto, percebes claramente que nós metemos-lo em qualquer sítio, não faz peso e, portanto, é transportável. E sendo assim, vais encontrá-lo na Madeira, no Havaí, Cabo Verde, Brasil, Indonésia. Foi fácil de transportar pelos imigrantes? Claro que sim. E, portanto, é de facto o instrumento mais viajado que nós temos e, portanto, de algum modo também com uma história curiosa, não é? E é suficientemente valorizado em Portugal, porque muitas vezes acontece esta coisa extraordinária dos nossos símbolos serem mais conhecidos e reconhecidos lá fora do que cá dentro. Sabes, nós somos um bocado lentos nessas coisas. Portugal tem alguma dificuldade em preservar as suas próprias coisas. Portanto, demoramos muito tempo e a prova é que, repara, o nosso cavaquinho, que vai, entretanto, para a Madeira, ganha outro nome, chamado Braguinha, dali vai para o Havaí. E imagina que em 1915 vai parar ao continente norte-americano. E, cerca de 1920, já uma fábrica grande está a exportar para o mundo inteiro. Portanto, apercebes-te que uma espécie de derivado deste instrumento acaba por ser hoje e ser muito mais popular no mundo. E daí também, digamos, o não só fazer este disco, como até um site que eu construí durante o ano passado todo, exatamente para mostrar ao mundo este instrumento que de facto é referenciado, ou seja, toda a gente no mundo sabe que ele é português, mas na realidade ainda não conhece o seu som. No seu caso, esse instrumento é um caso de amor, mas de estudo também. Acabou por ser. Eu, quando descobri o instrumento e descobri a maneira de tocar, de facto tem uma técnica curiosa. E mesmo comparado com todas as técnicas dos cordofones pelo mundo inteiro, é óbvio que dei-me conta que havia uma história grande atrás. Quando fala em técnica, há um segredo, há uma qualidade que seja imprescindível ter para dominar como você domina esse instrumento? Sabes que é mais da característica do instrumento. Se reparares bem, o braço é a continuação do tampo. Portanto, havendo esta distância muito curta, tu consegues fazer ritmo que, junto com harmonia e melodia, dá um som curioso. Já passaram mais de 3 décadas, não é? Exatamente, 32 anos. Lembra-se dos primeiros sons com que começou? Foi com o Zeca Afonso? O grande culpado foi ele, segundo sei? Eu tocava com o Zeca na altura e houve necessidade para um arranjo de um tema dele utilizar este. Ele ouviu-me tocar, achou graça e pediu-me durante os concertos do Zeca, eu tocava sempre um bocado. Pode recordar-nos algum som dessa altura? Posso-me sentar? Claro. Aliás, há um tema do Zeca. Estou a tentar lembrar-me. Era um tema que se chamava As 7 Mulheres do Minho. Extraordinário. Entretanto, passaram 30 anos, surge este disco, que é mais do que um disco, mais do que a música. O seu projeto é outro, mais vasto. Até onde é que quer chegar? É, porque quando me dei conta que o mundo inteiro conhecia muito pouco este instrumento, aí tive vontade e comecei a trabalhar nisso. Ou seja, revisitei o país, comecei a reencontrar-me com os construtores, conheci outros novos, que entretanto houve outra geração também de construtores. Vamos conhecer um daqui a instantes, temos reportagem com ele. E comecei a fazer um site que de facto mostrasse toda a produção nacional que nós temos de cavaquinhos, portanto mostrar os nossos construtores. E entretanto, neste decorrer desta investigação, chamemos-lhe assim, fui descobrir que tínhamos mais de 200 grupos de cavaquinho. O que dá uma prática incrível se imaginarmos o tamanho que nós temos. Claro. Não somos, de facto, um país muito grande
E de algum modo eu creio que isso vai espantar o mundo quando imaginar a quantidade de instrumentos diferentes que nós temos, não é? Já nos vai falar mais em detalhe de cada um deles, porque não há o cavaquinho, há os cavaquinhos. Exatamente. Imagino eu. Temos aqui o cavaquinho.pt, é o nome do disco. O que é que vamos ouvir daqui, Júlio? O que nos trouxe? E queres que eu toque um tema? Queremos todos. Posso tocar, claro. Extraordinário. Júlio, o que é que faz com que este instrumento consiga tocar os dois extremos culturais, o mais popular e o mais erudito? Bom, eu não conseguiria dizer isso, porque este instrumento ainda assim é, digamos, um instrumento simples. Aliás, dá para ver que tem uma escala curta, tem poucas cordas. O que eu acho que, na realidade, que ele tem, que é diferente dos outros e o torna um instrumento curioso de ouvir, curioso no sentido interessante, e consegue fazer uma música que outros não conseguirão, é exatamente até a tal técnica do rasgado, que eu tenho estado a tocar, que lhe imprime uma vida e de algum modo até alguma energia que não consegues noutros instrumentos. Trouxe aqui alguns exemplares, porque como dizíamos há pouco, não há o cavaquinho, há os cavaquinhos. Que modelos e que diferenças é que há entre eles? Bom, como deves imaginar, são instrumentos que eu tenho na minha coleção. O Júlio portanto, tem uma coleção gigante. Não é muito. A nível de cavaquinhos não é gigante e talvez por isso eu não te possa trazer tudo aquilo que este país encerra. Imagina que agora fomos descobrir um cavaquinho de 1850 no Museu de Instrumentos de Boston. Ora, isso é uma peça ultra rara que nós provavelmente não temos aqui até no nosso próprio país. E ainda por cima trata-se do cavaquinho de Lisboa, quando também há, e eu não posso ter aqui neste lugar, por exemplo, o cavaquinho de Coimbra. Estes são cavaquinhos, por exemplo, estes três estão aqui, são de três construtores de Braga, muito conhecidos, o Manel de Carvalho, o APC. A APC é uma fábrica que é a única fábrica do país que nós temos, do António Pinto Carvalho, e o Domingos Machado, aliás, este ainda é um exemplo curioso, porque esse é o mais pequeno antigo de todos os que estão aqui. Eu acho que antigamente provavelmente se fariam instrumentos um pouco mais pequenos. Produz um som diferente, por isso. E depois também, repara, cada construtor acaba por poder aumentá-lo ou não, conforme desejar. Mas se reparares pela cabeça, ainda é uma maneira antiga, chamam-se craveiras, que eram feitas de madeira. É bastante mais artesanal, digamos assim. Sim. Depois temos aqui alguns modelos mais evoluídos. Está ali um que é o chamado Braguinha. O Braguinha. Qual é? Esse aí? O Braguinha, cá está a tal coisa curiosa que eu te falei há bocado, como tu vês, é que já como se fosse uma viola em miniatura, porque a escala já está em ressalto, ao contrário das outras. E o Braguinha já é tocado, de facto, na madeira. Felizmente foi um instrumento que evoluiu muito em termos didáticos, de tal maneira que sempre se ensinou nas escolas e hoje em dia é ensinado no conservatório. Portanto, já estão um bocadinho mais à frente do que nós aqui no continente. E aquele, por acaso, muito bonito, é do Nuno Marcel, de um construtor de Vila Verde. O traço comum entre todos eles é a genialidade com que o Júlio Pereira os toca. Júlio, muito obrigado por ter vindo ao Primeiro Jornal. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Até breve. Convido a seguir connosco a reportagem que temos a seguir e que fala também das origens e de um mestre da construção deste instrumento extraordinário. O cavaquinho teve origem em Braga e foi levado por imigrantes pelo mundo. A construção artesanal está em extinção, mas precisamente em Braga ainda há mestres que os sabem fazer como antigamente. Domingos e Alfredo Machado, pai e filho, trabalham numa pequena oficina nas traseiras da casa da família, numa freguesia de Braga. Daqui saem 5 ou 6 cavaquinhos por semana, construídos do princípio ao fim, de forma artesanal. Personalizado
a nível de forma, personalizado a nível de embutidos, design, digamos assim. Construímos das mais diversas formas variadas, essencialmente em função do nosso cliente e daquilo que ele pretende, para ter geralmente sempre como peça única. Alfredo aprendeu a arte com o pai, que tinha aprendido com o avô. Representa provavelmente o fim da linha na construção artesanal de cavaquinhos. É pena isto acabar, porque isto era uma arte de família. Mas eu vejo que o nosso artesanato está um pouco condenado, derivado a ser importado artesanato de países que chega cá quase de graça. Braga era já no século XVIII conhecida pelas oficinas de instrumentos musicais. O primeiro cavaquinho terá sido construído algures na cidade dos arcebispos e foi depois levado por imigrantes para o resto do mundo. Os nossos imigrantes levaram daqui para Lisboa, da origem ao cavaquinho de Lisboa, levaram para o Brasil, origem ao do Brasil, levaram para a Madeira, origem ao Braguinha da Madeira, levaram para Cabo Verde, origem ao de Cabo Verde, levaram para as Canárias, origem ao timbre, e o colelo do Havaí. Este é o cavaquinho mais recente desenhado e construído nesta oficina. Foi inspirado numa guitarra portuguesa. Tive que o reduzir ao tamanho de um cavaquinho e pronto, assim surgiu o primeiro cavaquinho em forma de coração, que depois, dando-lhe um pouco de design, vem originar na parte de trás, quando se vira, o B de Braga, a cidade onde apareceu o primeiro cavaquinho. – 77 anos de idade, 67 à volta dos cavaquinhos. Tempo suficiente para construir um museu com mais de uma centena de instrumentos. Domingos Machado andou uma vida a reunir histórias com música. Uma delas envolve os Beatles. O primeiro produtor da banda inglesa tornou-se amigo do construtor de cavaquinhos português e levou um para oferecer ao guitarrista George Harrison. E então depois soube, através do primeiro produtor deles, que quando lhe entregaram o cavaquinho, ele estava numa suíte num hotel em Nova Iorque. E ele passou a noite inteira a brincar com o cavaquinho. Ao outro dia, disse-lhe que queria vir a Portugal para me conhecer. Infelizmente adoeceu e durou pouco tempo, não chegou a vir a Portugal para me conhecer. Mas já estava tudo preparado para a viagem dele vir a Portugal. Domingos Machado e George Harrison nunca se conheceram, mas ficaram ligados por um cavaquinho português de Braga. Sons de Portugal.